Fala, mestre, tudo bem? Mais uma aula, hein? Mais uma aula aí para você aprender tudo sobre o mercado financeiro voltado para análise técnica, né? O foco aqui a gente está falando sobre análise técnica para que você possa ficar muito bem preparado para tomar as suas decisões no dia a dia no mercado financeiro, olhando padrões, olhando gráficos, olhando padrões de continuação, de reversão, tendência de alta, linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa, entender tudo que envolve ali o mercado financeiro no quesito análise técnica para tomar decisões de curto, médio e até mesmo se você pensar para longo prazo, dá para você usar todo o processo ali também para longo prazo, tá? Então hoje a gente está falando um pouquinho aqui agora sobre padrões de candlesticks ou velas. Então assim, lembre-se, esse vai ser um tema assim que, na minha opinião agora, tá? Como você vai usar muitos padrões de candlesticks, você vai muito usar os candles ou os gráficos de vela, eu acho que nesse momento vai ser um ponto mais importante aqui. A gente está no auge das informações importantes para você, que é a gente falar um pouquinho sobre os padrões de candles, tá? Mas para isso, vamos falar um pouquinho da história de um cara que criou isso, tá? Morihisa Roma foi considerado já aos 26 anos de idade o maior expert em mercados no Japão. Pensa nesse cara, esse cara é um cara que começou muito jovem, um cara que começou muito jovem no mercado financeiro ali de até negociações com arroz, tá? O maior mercado que ele negociava era o mercado de arroz. Ele com 26 anos de idade já foi considerado um dos maiores experts no Japão. O Roma é mais conhecido como o pai da análise técnica, utilizando a estratégia de candlesticks, os padrões, os desenhos que eu vou te mostrar agora. Martelo invertido, arame, doji, martelo invertido, a gente tem os morobosos, toda a parte de estrutura de imagens, figuras, ele usava para tomar as decisões dele no mercado financeiro, principalmente no mercado de arroz, tá? Negociação de arroz. O que acontece aqui quando a gente fala de padrões de candle? A gente vai olhar muitas figuras agora. A gente falou muito sobre gráficos de barras, muito não, a gente falou sobre gráfico de barra, ponto figura, gráfico de linha. Então isso tudo você entendeu que existe, que dá para ser usado. Porém, o gráfico de candle é os gráficos que usaremos ali por muitos e muitos anos, a não ser que apareça algo diferente e melhor, mas é um padrão mais usado, tá? Quando a gente olha o Roma, ele foi mais conhecido como o pai da análise técnica, utilizando os padrões de Kendall. Ele nasceu em 1924, foi filho de uma família rica, tá? Então o cara tinha o poder aquisitivo, buscou informação, buscou se qualificar no quesito de entender cada detalhe e virou o pai da análise técnica usando os padrões de candlesticks, tá? Ele utilizou seu conhecimento e poder econômico para dominar a bolsa de Osaka e Tóquio. Então o cara era muito fera quando a gente falava do quesito ali de operar na bolsa de Osaka e Tóquio, lá no Japão. Quando a gente olha o quesito de mercado, você fala o seguinte, mas ele operava o quê? Comprava ações, comprava boi gordo, comprava derivativos, o que ele fazia? Ele só operava praticamente no mercado de arroz. Era o mercado que ele dominou. Por isso que eu sempre falo aqui, às vezes, para fazer algumas operações no dia a dia, você precisa escolher um ativo que você se identifica mais. Às vezes, você olha para a Petro, olha para a Vale, olha para o Itaú, e você fala o seguinte, cara, sempre que eu olho o gráfico de Petro eu acerto. Por quê? Tem muita liquidez, o gráfico sempre se repete de forma muito mais consistente, você pega uma tendência e você percebe que a repetição acontece, você percebe que os topos e fundos se repetem, o suporte e resistência se repete e você acaba falando, cara, esse ativo, eu acho que eu vou esquecer as 400 empresas que tem na Bolsa de Valores sendo negociadas, mas 86 empresas fazem parte do índice, não vou olhar mais elas, vou olhar só um ativo. Eu só vou operar com um ativo. Qual ativo é esse? Eu vou operar com um ativo... vou operar com Petro. Escolheu um ativo? Foca. O que o Roma fez? O Roma escolheu o mercado de arroz, se identificou mais com o mercado de arroz e ele acabou sempre traçando as estratégias dele para um mercado só, focado em um mercado só, para que ele pudesse ter um nível maior de assertividade, tá? E agora eu venho trazer para você uma informação bem relevante e queria trazer a minha informação, tá? Ele conseguiu reunir em pouco tempo uma fortuna
invejável. Muitos acreditaram que ele foi o único capaz de obter êxito em 100 operações consecutivas. Eu te falo, eu não cheguei em 100 operações consecutivas em 2023, mas chegamos em 24 operações consecutivas no mercado de opções. Cara, 24 operações consecutivas sem errar nenhuma operação. Eu fiquei do dia 8 do 3 de 2023 até o dia 1 do 6 de 2023 sem errar uma operação. Foram ali mais de 80 dias sem errar uma operação, 24 operações consecutivas. Não consegui chegar na façanha do Roma, tem muito chão aí pela frente, não consegui chegar na façanha do Roma, que acertou 100 operações sem errar nenhuma, e eu acertei 24. Então tô chegando lá, uma hora eu chego lá nessa sequência, nessa consistência do Roma, tá? 100 operações sem errar uma é muito bacana, tá? Então, acreditam que ele fez 100 operações seguidas sem errar, usando o mercado de alta volatilidade. Quando falamos de operações com o mercado de alta volatilidade, as 24 operações que eu fiz representaram quase 800% de rentabilidade. Aí você fala, caraca, Demi, você fez 24 operações consecutivas sem errar nenhuma. Sim, do dia 8 de março, 8 do 3, até o dia 1 de junho de 2023, eu fiquei 24 operações, fiz 24 operações sem errar nenhuma, que representaram quase 800% de resultado em percentual. Quem investiu 1.000, quem estava investindo com 2.000, com R$ 500, com 10.000, tal. Cara, toda operação que eu mandei, se o cara entrou e saiu na mesma hora que eu, na recomendação que eu fiz no grupo fechado, você automaticamente tem ali teve a mesma rentabilidade que a minha. Tá? Então, assim, foram 24 operações consecutivas sem errar. O relatório foi publicado nos meus canais, você consegue ver, do dia 8 do 3 até o 1 do 6, tá? Uma hora eu consigo chegar onde o Roma conseguiu, tá? São 100 operações que o Roma fez consecutivas, eu fiz 24. Aí acabei perdendo a invencibilidade e agora eu preciso voltar de novo com a invencibilidade, tá? Então, lembra o seguinte, o Roma, qual que é a parte mais importante aqui agora? Nesse momento que eu estou falando com você, ó. Ele escolheu o mercado de arroz. Por quê? Dizem que ele se sentia melhor. Ele olhava a tendência daquele mercado e ele conseguia se identificar mais com aquele mercado. Ele conseguia se identificar mais com os padrões daquele mercado. Por isso que ele se deu muito bem. Por isso que, na minha concepção, ele deve ter entendido que não precisava ficar olhando todas as bolsas, não precisava ficar olhando para 2, 3, 4 ativos ao mesmo tempo, 5 ativos, 10 ativos ao mesmo tempo. Ele poderia muito bem só olhar para um ativo só e aprender a tendência certa daquele ativo. Tem muito ativo igual a Petro, Itaú mesmo. Itaú, quando você olha o gráfico do Itaú, ele é muito legal, o gráfico do Itaú, ele obedece muito os topos e fundos. Então, quando você opera um ativo só, você fica tão fera naquele ativo que você consegue se beneficiar olhando as tendências daquele ativo. Se você olha 10 empresas ao mesmo tempo, 50 empresas ao mesmo tempo, nem tomar decisão você consegue tomar. Mas quando você olha um ativo só, você já consegue entender os padrões dele ali, semanal, mensal, diário. Você fala, opa, agora eu acho que vai seguir uma tendência significativa. Mas aí você precisa começar a ficar familiar para aquele ativo. Então, Roma era o mercado de arroz. Você pode ser as ações da Petro, da Vale, do Itaú, do Bradesco, que você se identifica mais com aquele gráfico e você consegue ter mais clareza para a tua tomada de decisão. Fechou? Então era desse ponto que eu queria trazer para você um detalhe importante, tá? Roma, eu vou conseguir chegar a 100 operações sem errar uma, tá? Consegui 24. Vamos ver se eu consigo chegar em 100 operações em breve. Ó, o Roma faleceu em 1803. Cara fera, o pai da análise técnica no mundo como um todo, deixando publicados 2 livros sobre técnicas operacionais. Tá? O Roma deixou 2 livros como publicados com técnicas operacionais que serviram de base para a metodologia de candlesticks. Então, tudo que ele publicou sobre padrões de candle, sobre gráficos, tudo isso ele elevou todo o padrão de mercado de entenderem como funciona cada vela, cada candle que era formado, o tempo, tudo foi baseado ali no que o Roma também deixou de técnicas operacionais ao longo do tempo, tá? Mas também assim, quando você olha, só nos anos 80 que a gente teve os padrões de candle sendo difundidos no mercado, né?
Só nos anos 80 que a gente começou a ver em Wall Street, lá no mercado americano, os investidores começando a usar o mercado de usar a análise técnica no formato de candlesticks, de velas. E quem fez isso, né? Quem pegou essa ideia e quem foi o operador da Bolsa de Nova York, quem estava lá em Wall Street que realmente conseguiu entender e fazer aquele debulhar todas essas informações e tentar trazer para o mercado americano, para a Bolsa de Nova York, tentar trazer essa possibilidade de você começar a usar uns padrões que não eram usados até os anos 80 para que a gente pudesse tomar decisões no mercado. Foi o Steve Nisson, tá? Esse foi o cara que conseguiu trazer e trazer de uma maneira diferente. Ele trouxe num padrão que começaram a chamar de candelabros. Eu não sei se vocês, nesse tempo, usaram, né, algum tipo de vela que a gente chamava no interior de candelabros também. A gente usava algumas velas que a gente pegava aquela vela, tinha um paviozão assim, né, colocava óleo dentro daquelas velas e você acendia aquela vela. A gente chamava de candelabro também, né? E quando a gente fala do candelabro é porque tem um formato de velas. A gente tem automaticamente um formato de velas nos candles. E é isso que eu quero que você preste muita atenção. Os gráficos que eu vou te mostrar agora, as formações de figura que eu vou te mostrar agora são padrões que você vai conseguir enxergar claramente nos gráficos que a gente vai, ao longo da vida, ao longo das tuas operações, você vai conseguir identificar o momento de comprar ou o momento de vender um ativo a uma data pré-estabelecida que você quer manter aquela operação, tá? Então, pensa dessa maneira. Os padrões de candle, os padrões de gráficos de candle, candlesticks ou velas ou candelabros, da maneira que você achar melhor chamar aí, mas a gente fala muito de velas, né? Que são abertura e fechamento de vela. Você vai entender que é mais claro do que os gráficos que a gente falou, gráfico de linha, gráfico de ponto figura, gráfico de só de xizinho para poder mostrar que vai subir ou que vai cair. Então aqui ficou tudo mais simples, tá? Vamos falar um pouquinho sobre figuras agora. Para que um candle, vamos resumir esse nome aqui, para que um candle seja formado, é necessário observar o preço mínimo, o preço máximo, o qual ele atingiu em um espaço de tempo, por exemplo. Tá? Aqui a gente não colocou o tempo, se é 5 minutos, se é de 1 minuto, se é de 10 minutos, se é de 1 hora, se é diário, mas aqui você percebe aonde que ele foi de máximo. Ó, aqui você tem um candle, por exemplo. Você tem um candle aqui e aqui você tem o pavio. A gente chama esse estrutura de pavio, tá? Aqui é a máxima, em cima é a máxima que ele atingiu. Esse espaço aqui é o fechamento. Aqui é a máxima. Máxima, aqui é o fechamento. Aqui é a mínima e aqui é o fechamento. Então, nesses pontos você tem máxima, fechamento, abertura, mínima, que são as sombras inferiores aqui. Então, aqui você tem o fechamento, ó, você tem aqui a abertura, o fechamento, a máxima e a mínima aqui, tá? Então aqui que você pode entender como funciona um candle no seu detalhe de figura, tá? Aqui você tem um candle de baixa, que poderia estar em vermelho, mas não ficou colorido aqui como vermelho, e aqui poderia estar como verde, que é o candle o candle positivo, né? O candle de alta aqui. Você percebe que aqui é um candle de baixa. Aqui foi a máxima que ele foi, a mínima que ele foi e a abertura desse candle aqui, tá? Aqui também é a mesma coisa. Fechamento dele, abertura e a máxima que ele foi, tá? Lembra daquele gráfico que eu te mostrei? Que ele não mostra o gráfico de linha, que ele não mostra máximo nem mínimo, nem não mostra nada disso, ele só mostra o fechamento de mercado. Ele não mostra máximo nem mínimo no gráfico de figura, tá? Então aqui você tem os candles sendo formados dessa forma, tá? Quero que vocês... o que eu preciso de você agora, tá? Quero que você veja agora as figuras básicas que você verá no dia a dia. Foco aqui é que eu trouxe para você o que você vai ver no teu dia a dia de suas operações, tá? Que mostram o comportamento dos compradores e dos vendedores durante um determinado período. Então, o foco principal é que você entenda como que é o comportamento, como que é o comportamento do mercado. Na minha cabeça de analista hoje, e já há 17 anos no mercado financeiro, passando por 5 bancos brasileiros, eu posso te falar
eu consigo identificar até a filosofia, até como cada analista de cada banco começa a pensar, porque a gente segue a tesouraria do banco, a gente segue os movimentos que a gente precisa seguir para alcançar os objetivos da instituição. Então você começa a entender até o pensamento de cada analista. Não o que o cara está pensando, mas sim a atitude que ele pode tomar a partir daquele momento. Tá? Então, isso é interessante, você entender como que o comprador está pensando naquele momento e como que o vendedor está pensando naquele momento. Por isso, você vai começar a entender agora os padrões de candles, que são os padrões de figuras gráficas que vai te mostrar um ponto de alta, um ponto de baixa ou um ponto que o ativo pode ficar lateralizado, que não vai para lugar nenhum naquele momento. E você sabendo disso, é hora de você tomar a decisão de comprar, de vender ou de não fazer nada. Ou de não fazer nada. Isso aí é com você, mas para isso você precisa entender como funciona cada padrão, tá? Esse padrão aqui, ele mostra um período de grande movimentação no mercado. A gente está olhando aqui um período de muita movimentação no mercado, nos preços, desde a abertura até o fechamento. A gente teve aqui uma movimentação grande. Ó. A gente teve aqui a mínima, a máxima e um movimento gigantesco aqui no meio. Ó. Movimentou muito, foi um alto e baixo muito grande. Ele mostra a predominância de compradores e vendedores naquele momento. Aqui está mostrando a predominância de vendedores e aqui está, vou colocar um Vzinho aqui, ó, de vendedores e aqui mostrou a predominância de compradores. Aqui você viu um candle cheio, verdinho. Imagina que aqui tivesse na cor verde. Aqui verdinho. Você teria aqui praticamente a máxima, mínima e o candle cheio, muita força compradora. E aqui o vermelhão, mínima, máxima, mínima e o vermelhão aqui mostrando que muitas vendas consecutivas. Essa cor aqui está em preto, você pode deixar o teu gráfico configurado para aparecer a parte vendedora em preto ou em vermelho. Eu deixo o meu em vermelho, ou você pode deixar aqui o outro em verde ou em branco. Você pode configurar o teu gráfico de candles. Tá? Eu costumo deixar esse como verde. Eu deixo em verde porque eu sei que é força compradora e esse vermelho força vendedora. Então aqui a gente mostra um padrão de gráfico onde teve uma movimentação muito grande. Imagina que esse gráfico aqui foi um gráfico diário. E você vê esse gráfico gigantesco no dia, você vai falar, caraca, meu, movimentação gigantesca naquele dia no mercado. Só que foi uma movimentação totalmente compradora, se for esse caso de um candle verde. E se for esse caso do candle preto ou vermelho, você vai falar, caramba, o mercado estava bem ruim. Estava muito ruim o mercado, eu acabei não fazendo operação, mas o mercado estava muito ruim, mostrou uma força vendedora muito grande e amanhã pode continuar caindo. Esse padrão, por sua vez, mostra um período sem grandes movimentações nos preços. Ó. Esse aqui já é diferente. A gente não teve nada de movimentação no preço significativa. A gente teve um movimento pequeno. Aí você olha no dia e fala o seguinte, caramba, o mercado estava com pouca liquidez, né? Não teve movimento por quê? Pode ter sido igual hoje, por exemplo, hoje a gente está falando agora dia 4/7/2023. Hoje é feriado nos Estados Unidos. Aí você tem a liquidez no mercado brasileiro muito baixa, porque 50% das movimentações diárias no mercado financeiro hoje, na Bolsa de Valores brasileira, estamos falando do gringo, comprando as ADRs, as ações brasileiras negociadas lá na Bolsa de Nova York. Aí você dá uma olhadinha e fala, caraca, a minha liquidez está muito baixa. Olha o que aconteceu, olha os candles. Candle que mostra pouca liquidez naquele dia. Igual hoje está acontecendo um feriado, e você tem ali só o mercado interno brasileiro funcionando, o mercado internacional nos Estados Unidos não está funcionando, está fechado as bolsas por lá, aí você tem um gringo não conseguindo negociar os nossos papéis. Aí você tem uma liquidez muito baixa e é um dia de movimentações bem pequenas, tá? Aí aqui ó, você percebe uma movimentação pequena desde a abertura do candle até o seu fechamento. Mínima, máxima e aqui, ó, abertura, fechamento. Tudo muito pertinho. Nada de novidade, diferente daqui, ó. Olha o movimento aqui. Olha o movimento do mercado. Aí aqui você tem um movimento muito pequeno, tá? Esse é um candle que tem um nome bem significativo. Acho que é um nome que você não vai esquecer, ó. Esse nome aqui, eu vou até apagar aqui porque eu fui rabiscar aqui e não deu muito certo. Peraí. Vamos lá. Deixa eu rabiscar aqui. Ó, a gente tem esse nome bem interessante, né? Maruboso. Maruboso representa um dia de grandes movimentações. É tão grande a movimentação que ele não mostra nem máxima e nem mínima. Lembra?
Lembra que a gente tem um pavio aqui que a gente pega, o candle, ele tem um pavio mostrando máxima aqui em cima, mínima aqui embaixo. A gente tem aqui fechamento e tem aqui a abertura. No caso do Maruboso, nem isso ele tem. Ele não tem pavio. O Maruboso ele não tem pavio aqui em cima. Ele não tem pavio. Por que não tem pavio? É um candle que mostra uma força gigantesca por um determinado sentido. Nesse caso aqui, era para ter aparecido como vermelho, mas não veio a cor. É um preto, é queda, e aqui é um padrão de alta, tá? Deixa eu só tirar aqui. E aqui é um padrão de alta. Você percebe que não vê o pavio aqui, ó. Não tem os pavios aqui. Não tem máxima e nem mínima de tanta movimentação que teve nesse dia só para um lado, praticamente. Aqui foi só compra, aqui foi só gente comprando e aqui foi só gente vendendo, por exemplo. Então você tem um dia muito forte, você tem um dia muito movimentado no mercado, um dia bem movimentado, que esse Marubosa aqui, se for positivo, se for um candle verde, que está mostrando uma tendência positiva, pode mostrar que no dia seguinte pode continuar a tendência. Pode continuar a tendência para o dia seguinte. E aqui também os vendedores podem mostrar uma força para o dia seguinte o mercado continuar caindo. Então a gente tem uma força muito grande quando a gente fala do Maruboso. Nem pavio ele tem. Nem pavio ele tem de tão movimentação que ele teve. Não tem nem mínima, nem máxima. Foi só um movimento mesmo forte. Abriu de manhã aqui, ó. Deixa eu apagar aqui de novo, fica melhor. Ó, aqui você tem... Vou apagar aqui. Aqui você teve de manhã quando abriu, por exemplo, e o fechamento. Do jeito que abriu de manhã, automaticamente foi só queda. Do jeito que abriu o mercado foi só queda, tá? O mercado só afundou. Ó, abertura, fechamento foi só para cima. Só para cima. E aqui, só para baixo. Então você tem todo um processo que você não consegue nem ver pavio nesse gráfico de tão força que ele tem. Então, tanto movimento ele teve para cima ou para baixo, que nem pavio fez. Não fez nem mínima e nem máxima. Dá uma olhadinha aqui, ó. Quando o Maruboso aparecer no início de uma tendência, ó, quando o Maruboso aparecer no início de uma tendência, pode ser um sinal de força naquele sentido, tá? Pode ser um sinal de força naquele sentido. Porém, quando aparecer no final de uma tendência, claramente mostra que o mercado está exausto, o mercado está enfraquecido naquele sentido. Então fique de olho para você não perder uma possível mudança de tendência, tá? Aqui, ó, o mercado estava caindo, caindo aqui, veio o Maruboso e você falou, opa, veio uma força compradora gigante, deixa eu entrar aqui. Você teria pegado aqui, por exemplo, depois do Maruboso, você teria entrado mais ou menos aqui e teria pegado esse candle até aqui em cima. Teria lucrado bastante, porque eu peguei aqui eu peguei um índice muito volátil, né, que é o dólar. WDO aqui, que era o dólar, eu peguei um índice e ainda um gráfico de 5 minutos. Então acabou você vendo um movimento muito feio no gráfico, tá? Mas olha esse Maruboso aqui, ó. Veio esse Maruboso aqui mostrando que naquele momento, ó a tendência depois do Maruboso. Ó a força depois. Então o Maruboso te mostra isso, né? Te mostra que aquilo tem uma força a partir daquele momento. Que o mercado não teve nem como ter um pavio de máxima e um pavio de mínima. Já foi só uma vela, um candelabro ali que foi feito que não tinha nem pavio, porque estava tão forte a compra ou a venda que não teve pavio. Aqui, por exemplo, ó, é um candle que não tem pavio. É um Maruboso, não tem pavio. Todos os outros têm, ó. Esse tem pavio, tem pavio. Todo mundo aqui, ó. Mas esse Maruboso aqui, ó, Maruboso forte, Maruboso também, não teve pavio. Aí você vê que realmente faz sentido você começar a entender as figuras, tá? Ó, quando, aqui, ó, quando o Maruboso aparecer no início de uma tendência, pode ser um sinal de força naquele sentido. Porém, quando ele aparecer no final de uma tendência, claramente mostra que o mercado está exausto naquele sentido. Então, fique de olho para não perder uma possível movimentação daquela tendência, tá? Por exemplo, aqui, ó,
O mercado estava caindo, 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 ficou lateralizado nesse momento aqui, mas já estava muito cansado, o mercado já tinha caído bastante, ficou lateral, veio o Maruboso, que confirma aqui, ó, que o mercado já estava exausto, já tinha caído muito, aí começou uma tendência de alta, bem significativa essa tendência de alta. Então, se for no início de uma tendência, você vai perceber que pode ter força, e se for no final de uma tendência, você pode perceber que pode ser o final daquela tendência mesmo, deu uma exaustão e o mercado vai inverter no sentido contrário, tá bom? Então, o Marubosa é bem fácil de identificar nos gráficos, no dia a dia. Esse candle aqui é mais conhecido como estrela. Ele tem um corpo pequeno, muito parecido com um candle de dias curtos. Ele costuma aparecer depois de um gap de dias longos, tá? Imagina o seguinte, tivemos um fechamento. Imagina que a gente está falando de ações do Banco Itaú. E aqui ele fechou aqui em R$ 25. Pensa o seguinte, imagina que fechou ali em R$ 25, tá? R$ 25. Cara, nesse momento você percebe que o fechamento foi aqui e no dia seguinte não teve nenhum candle aqui, ó. Não teve nada aqui. Já pulou, que foi um gap, você vai entender mais sobre gap, já pulou para um candle lá em cima, já saiu daqui e já amanheceu lá em cima. Ficou esse espaço vazio, sem negociação. Então o candle de estrela, ele aparece depois de um gap, tá? De costuma aparecer depois de um gap de dias longos. Então é um dia que teve muito movimento, um movimento bem significativo, pelo que você entendeu lá no candle, o primeiro slide que eu te mostrei aqui de candle. É um candle que teve um movimento muito grande, ó, positivo no dia, e ele já abriu lá em cima. Por quê? Porque esse espaço aqui ficou um espaço vazio, que é um espaço de gap. Vou mostrar aqui, ó. Deixa eu só apagar aqui. Você teve aqui, ó, um gap. Não teve movimentação aqui nesse espaço, ó. Não teve nada de movimentação aqui. Um gap vazio. Já pulou automaticamente para cá. É como se a ação tivesse saído de R$ 25 no fechamento do dia anterior para, só um exemplo, 26. De cara, assim, num pulo só. Porque já amanheceu o dia acima do preço de fechamento, bem acima, e ficou um espaço vazio sem negociação, tá? Então a gente chama esse candle de estrela. Esse outro candle é chamado de spin top. Por que spin top? Ele tem muita movimentação ao longo do dia. Você vai perceber que em alguns momentos que vai sair alguma notícia, principalmente no dólar, você vai perceber que quando vai sair alguma notícia, vai sair o payroll nos Estados Unidos, que é os índices de divulgação de dados de emprego nos Estados Unidos, são os payrolls. A questão de quantos empregos foram gerados, como que foi a questão de geração de emprego, foi mais do que eu esperado, foi menos do que eu esperado. Você percebe muito o spin top. Por quê? O ativo vai muito, cai muito e depois para no meio. Subiu muito ao mesmo tempo, caiu muito ao mesmo tempo, depois parou no meio. Então, é como se o investidor tivesse investido, só um exemplo, R$ 1.000, aí aqueles R$ 1.000 foi para 900 negativo, 900 positivo e ficou nos 1.000. Zerou de novo. Então, é como se você tivesse feito todo aquele movimento de alta, de baixa e não saiu de lugar nenhum. Você teve só um pavio gigante, ó. Você teve só um pavio gigante falando de mínima e de máxima, mas você não teve movimento. Ficaram todo mundo no 0 a 0. Movimento gigante para cima, gigante para baixo e parado no meio. 0 a 0 praticamente, tá? Só estopou muita gente que estava lá no topo, que estava vendido, que estava comprado e parou no meio. Então, o spin top mostra uma grande oscilação. O spin top mostra uma grande oscilação nos preços, uma briga muito boa, eu diria, tá? Entre compradores e vendedores. E aqui mostrou que a luta ficou empatada. Então você tem os investidores brigando muito quando a gente vê um gráfico de spin top que foi lá em cima, foi lá embaixo e parou no meio, como se tivesse um empate naquela disputa, tá? Esse é o candle do spin top. Agora eu queria trazer você para um tema bem importante, tá? São, são padrões de candles que eu gosto bastante, eu acho que eles falam bem, e eu acho que você nunca deveria fazer operações quando tivesse aparecendo esses candles, tá? Que são os doji.
O que significa doji? Eles são candles de indefinição. Os dojis são candles com os preços de abertura e fechamentos iguais, ou muito próximos. Eles sempre aparecem quando o mercado fica indefinido. Quando você tem um mercado indefinido, você tem aparecendo os dojis, tá? A gente vai falar sobre os dojis, vai falar sobre o doji tumba, a gente vai falar sobre o doji estrela, a gente vai falar sobre alguns dojis a partir de agora, tá? Então aqui eu vou te mostrar como que vai funcionar agora, porque toda vez que aparecer um doji, você fala o seguinte: não vou fazer operação agora, preciso saber para onde que o mercado vai. Não vou operar nesse momento. Eu só vou operar quando tiver uma definição. Então, quando aparecer um candle doji na tua tela, lá no teu gráfico, não faça nada. Por quê? Porque você pode entrar para o lado que o mercado não vai. Então, espere a definição. Não faça operações quando estiver aparecendo doji na tua tela do teu gráfico. Não faz sentido, porque você não sabe e nem o mercado sabe qual que vai ser o próximo passo. Espere o próximo passo para depois entrar na tendência, tá bom? Então, os dojis significa ponto de indefinição. O mercado não sabe para onde vai. Esse doji, que é só um tracinho, aqui tá muito claro, né? Um doji estrela, é um doji estrela, ele representa no gráfico com ambas as sombras na mesma altura, tá? A gente tem aqui para cima, para baixo, lateral, lateral, tudo na mesma altura. É uma estrela, né? É uma estrela. Você tem aqui o doji estrela, serve para mostrar indefinição no mercado, tá? E os três que eu vou mostrar aqui agora servem para a mesma coisa, para te mostrar que o mercado está indefinido e não sabe para onde vai. Não sabe para onde vai. O mercado está indefinido, não sabe para onde vai. Você tem que esperar essa definição de mercado para depois você começar a fazer alguma operação, tá? Então os três servem para isso, mostrar indefinição de mercado. Nenhum deles fala de forma diferente, só que eles podem aparecer de forma diferente, tá? Esse é o doji estrela. Esse próximo doji, que é um T, é o doji libélula. Ele se apresenta no gráfico com a sombra superior menor ou inexistente em um formato de T. Você tem um T, que é o doji libélula, e agora você tem o doji tumba, que é o T ao contrário. Ó, por fim, e não menos importante, todos eles falam das mesmas coisas, tá? Todos eles falam das mesmas coisas. Todos são importantes para te mostrar indefinição no mercado, que representa um momento de pura incerteza dos próximos passos. Temos o doji tumba. Esse é o doji tumba, aparecendo em um formato de T invertido. Ele tem uma sombra inferior, menor ou inexistente. Então, o doji tumba é um T invertido e ele te mostra a indefinição do mercado naquele momento, tá? Os três te mostram indefinição. É só você falar o seguinte: não vou fazer nada agora. Vou esperar a definição de mercado. Se o mercado vai subir ou se o mercado vai cair, tá? E aqui é aquela hora que você fala o seguinte: você fala, cara, eu já estou tão preparado nesse mercado, tenho tanto conhecimento que é um mérito seu. Buscar conhecimento é um mérito seu, tá? Você tem para cima ou você tem para baixo. Quando a gente fala de conhecimento, saber de todas essas informações, é um mérito seu. E poucas pessoas têm essa informação. Poucas pessoas só querem ali clicar no botão comprar ou clicar no botão vender e esperar resultado. E você está fora da curva agora, entendendo alguns padrões que muitas pessoas vão continuar operando nesse padrão e você não. Quando aparecer um candle de indefinição, que são os dojis, você vai falar, opa, deixa eu tirar o pé aqui porque eu posso ser penalizado aqui, posso entrar comprado, sendo que o ativo vai cair. Eu não sei para onde que vai. Se você não sabe para onde é que vai, porque você vai fazer a operação. Então o foco é que você saiba que naquele momento é um período de indefinição e você não consegue fazer nada, tá? Então, período de indefinição. Aqui eu trouxe para você um gráfico mostrando os dojis na prática. Eu peguei aqui as ações do Bradesco. Deixa eu tirar aqui porque tá... Peraí. Eu peguei aqui, eu ia fazer só uma seta aqui para você. Ó, eu peguei aqui o gráfico de Bradesco, tá? E mostrei alguns dojis que apareceram ao longo do tempo. Ó, a ação do Bradesco, eu peguei um gráfico de 5 minutos aqui, ó.
gráfico de 5 minutos, as ações do Bradesco estavam em tendência de queda nesse momento, aí apareceu um doji. Que doji é esse? Doji estrela. Aí você fala, Ademir, apareceu. O que eu deveria fazer? Nada, nada. Você estava na tendência de baixa, você falou, opa, não vou fazer nada, porque vai que essa tendência de alta, vai que agora entra uma tendência de alta. Não vou fazer. Aí ficou aqui, ó, 5 minutos indefinido, 5 minutos de indefinição, e depois apareceu 2 spin top, mostrando muita força. Pum, para cima, para baixo, não aconteceu nada, e o mercado ficou bem estressado naquele período, tá? Ficou bem estressado naquele período, só aparecendo muito spin top, mostrando muita força para cima, muita força para baixo, e não foi para lugar nenhum. Porém, você teria evitado de achar que o mercado pudesse subir a partir de agora. Então você não entrou num período de indefinição, tá bom? Aí aqui você tem, o mercado começou a subir, o mercado estava começando a subir aqui, e você fala, opa, será que o mercado vai mais? Aí você olha e fala, nossa, apareceu doji, um doji de 5 minutos apareceu um doji tumba, e depois apareceu 2 doji estrela. Não vou fazer nada. Enquanto o mercado não se definir, eu não vou fazer nada. Então o mercado estava bem lateral, tá vendo? Estava muito lateral o mercado, muito lateral mesmo. Aí depois ficou tão lateral e depois vem um doji estrela de novo. E você falou, opa, para onde que o mercado vai? Tem que esperar. O mercado começou a cair. Olha o doji tumba. Apareceu o doji tumba depois de uma queda. Você falou, opa, deixa eu esperar. Não sei para onde é que o mercado vai. Aí o mercado deu uma subidinha. Então, os dojis são períodos de indefinição. O mercado, aqui é o libélula, desculpa, tá? Aqui é o libélula, que é o T certinho ali no formato certo, e o ao contrário, que é o T invertido, é o tumba. Então aqui você tem o doji libélula, e você teve toda essa movimentação de mercado. O mercado estava muito de lado. O gráfico de 5 minutos fica muito movimentado. Então o mercado, nesse dia, o Bradesco estava com a ação sendo negociada, mas estava com um período bem de indefinição, muito indefinido para onde o papel ia, tá? Então essas são as formas que o doji aparece no gráfico. Não faça operações quando aparecer doji. Espere o próximo candle se confirmar. Se for o novo doji de novo, espere de novo, até mostrar para você qual que é a tendência. O mercado ele fica pensando, é como se o mercado tivesse parado para raciocinar. Para onde que vai? O que está acontecendo? Que notícia, que fato relevante? Que isso, que aquilo? Então o mercado fica pensando, os investidores ficam pensando, alguma coisa vai sair, algum fato relevante, o mercado fica ali indefinido. Depois que tem a definição, o mercado segue uma tendência, mas antes ele mostra um doji, que é um candle de indefinição. São 3 dojis, tá? O estrela, o tumba e o libélula. Não esquece disso, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre padrões de reversão altista. Não perca a próxima aula que você vai começar a entender como você pode compreender os padrões de reversão. Uma tendência vai e depois como ela começa a se inverter para que você possa aproveitar uma tendência a partir do momento que ela começa a inverter, aproveitar o lado contrário daquela operação, tá bom? Fechou? Tamo junto, espero que você tenha gostado dessa aula, uma aula bem interessante para você entender alguns padrões de candle, e agora você vai continuar entendendo algumas figuras. Nos padrões de reversão, tanto altista como baixista, você vai ver algumas figuras que vai te mostrar a hora que a tendência vai começar uma tendência de alta e a hora que vai começar uma tendência de baixa. Fechou? Tamo junto? Te espero na próxima aula. Fica com Deus e até mais.